Olha só, pessoal, em Belo Horizonte, o primeiro debate do segundo turno não aconteceu e virou uma entrevista. O candidato à reeleição, Fuad Noman, não aceitou o convite. Bruno Engler foi entrevistado pelos jornalistas do Grupo Bandeirantes. Em São Paulo, o apagão foi o tema do debate entre os candidatos à prefeitura da cidade, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. O encontro foi marcado por acusações e também por um abraço entre os candidatos, um abraço fraterno, eu diria, bem diferente do primeiro turno. A plateia, Eduardo, até sorriu quando viu o abraço. Bom dia. Bom dia, meu caro. Primeiro vamos falar daqui. Fosse eu, né? Não sou, fosse eu, chefe de campanha ou orientador maior do Fuad, eu ia falar, seu prefeito, fala a verdade, fala que o senhor não vai nos debates em nenhum deles, porque o senhor tem outras virtudes que não a fala, que não a capacidade de se expressar, como o outro que, como o senhor mesmo tem dito na propaganda, tem vivido, embora um jovem, tem vivido só para discurso e para fazer política. Fala isso. Entendeu? Eu não vou porque eu me expresso mal, eu levo desvantagem e eu vou continuar mostrando o que eu tenho feito. Agora ele manda um recado pra Band que não vai porque tá sem agenda. E meia hora antes da entrevista na Globo. Aí, sabe? Pega mal. Bom, só isso que eu queria falar sobre Belon. Agora, sobre São Paulo, embora ele não tenha visto, né? Porque eu me proíbo de ver esses debates 10h30 da noite, eu já dormi. Eu já me informei agora madrugada inteira, né? E sei que essa história do apagão lá é que rolou o Boulos batendo no prefeito e o prefeito batendo no governo federal e, por extensão, no Boulos. Mas, vi alguns analistas agora, escutei os três de madrugada, que eu durmo cedo, mas acordo cedo, fico escutando a rádio. Lá não tem mais jeito não, viu? Se fosse aqui, eu não seria doido de falar isso, que eu ia apanhar, né? Aqui, qualquer coisa que você fala aqui, você tá torcendo para um lado. Lá não tem mais jeito não, viu? Pode escrever. O prefeito vai ser reeleito. Marcelo da Fonseca, o debate que não aconteceu e o debate que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É uma pena, né, que o prefeito não foi no debate da Band, porque assim, eu já falei isso algumas vezes, eu acho que o segundo turno é a hora que o eleitor vai ter, a oportunidade que o eleitor vai ter para conhecer seus candidatos de verdade. Não, o primeiro turno é aquela confusão, são 7, 8 candidatos. Às vezes o candidato que o eleitor quer ouvir, ele ouve muito pouco, né? Então é uma pena, eu acho que eu concordo com o Eduardo, talvez seja uma estratégia, né, que o prefeito tem usado para não ir para o embate direto com o Bruno Engler, mas acaba dando uma oportunidade para o Bruno Engler atacar a prefeitura. Não sei como que as pesquisas vão acompanhar isso. Talvez ao longo do segundo turno o Fuad mude a estratégia. Se a campanha perceber que ele está perdendo força, que as críticas estão repercutindo na sociedade, pode ser que eles, peraí, o Fuad tem que ir lá se defender, como ele foi nos últimos debates do primeiro turno, inclusive aqui da Itatiaia e da Globo. Agora, de São Paulo, eu achei muito interessante, porque aquilo que a gente falou aqui ontem, né, do jogo de um empurrando pro outro sobre a questão do apagão, aconteceu lá entre os candidatos, né? Cada um tentando achar o culpado e pouca discussão sobre o que é a solução para que São Paulo pare de sofrer com esses apagões. E aí a gente vê que nenhum dos dois candidatos tinha exatamente uma solução, né? A solução principal de enterrar os fios, os dois sabem que é muito caro e não tem dinheiro para isso. Agora, Júnior, eu gostei muito dessa cena do abraço, porque o que aconteceu? O Nunes estava falando, o Boulos saiu do palanque, e foi para a direção dele. E aí pareceu que deu aquele clima tenso, parecia que os dois iam brigar, aquela situação constrangedora, e aí de repente os dois tranquilo ali, abraçou, não, pode ficar aqui, pode ser. A política é isso. Os dois pensam diferentes, os dois tocaram acusações sérias, ao mesmo tempo não precisa ir para agressão. Então, que bom, né, que São Paulo está tendo a oportunidade no segundo turno de ver um debate em alto nível. Dentro disso que o Marcelo está falando, eles foram muito bem treinados para o debate. Isso eu li hoje, tudo quanto eu li. Eles foram muito bem treinados, né? E teve uma hora que, olha a frase que, presta atenção, Travasso, a frase que o prefeito disse pro Boulos fazendo um ataque a ele, o chefe de Santander na conta dele, falou assim: você não vai invadir a minha moral. Ou seja, olha que jeito diferente de falar, você vai invadir coisas em São Paulo. É verdade. Silvana Lobo, e aí? O debate aqui em Belo Horizonte que acabou não acontecendo, acho que já era esperado também, né? Já não vamos ser hipócritas, não. Todo mundo já esperava que não fosse acontecer. E lá em São Paulo, que depois de debates quentes que aconteceram no primeiro turno, teve até abraço, afago e tudo mais. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Acho que o que o Eduardo e o Marcelo já falaram é isso mesmo. Eu lamento, eu gostaria muito de ver, mesmo o Fuad não tendo, assim, talvez essa verve toda, mas que ele se mantivesse dentro daquilo que fosse perguntado a ele e não entrasse na discussão das ofensas que teriam em relação a ele.
como ele faz na propaganda. Na propaganda ele fala, olha, estão falando mal de Belo Horizonte, e fale sobre o programa dele. Eu gostaria de ouvir o que ele tem para falar. Então fica ruim, porque dá entrevista para uma outra rede, não aparece numa. Pra gente que talvez eleja ele, é ruim para quem for eleger, para que não tenha essa opção de poder ouvi-lo. Então eu gostaria de ter ouvido. E para mim a grande marca aí de São Paulo é realmente esse abraço, mostrando, né, um outro lado, porque nós viemos, São Paulo ficou muito ruim o negócio de São Paulo. Aliás, eu assisti mais os debates de São Paulo no primeiro turno do que a de Belo Horizonte. O Brasil inteiro, né? Porque, na verdade, a gente não queria saber do que eles iam falar sobre proposta. Entretenimento, né? A gente queria ver o pau quebrar. Quem vai dar cadeirada em quem agora, se vai julgar a mesa, vocês vão julgar a mãe um no outro, como é que vai ser? Era isso que a gente queria ver. E foi isso que eles nos trouxeram. Então, eu espero que São Paulo tenha um pouco mais de paciência, calma, para poder fazer essa votação melhor. E aí, William Travassos, para encerrar essa. Bom dia, bancada. Bom dia, Júnior. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Eu acho uma falta de respeito com a Band, sabe? Porque você prepara, faz todo um planejamento, né? Gasta, abre um espaço para o debate democrático e isso não aconteceu. Mas eu entendo a postura, a estratégia do marketing, porque o prefeito foi dar uma entrevista na TV Globo e quando você vai pegar os números, a Globo tem mais audiência ali, então você vai falar para um número maior de pessoas. Sobre a diferença entre esses dois candidatos aqui de Belo Horizonte, o Bruno está muito mais bem treinado, né, e se preparou para falar. O Fuad, por ser um cara técnico, encontra algumas dificuldades técnicas de se comunicar com o público. Você vê pela postura dele, a forma que ele olha para a câmera. Quando ele está num ambiente controlado e gravando campanha eleitoral, é muito mais fácil. Ele consegue olhar na câmera, ele consegue se comunicar com as pessoas. Só que no debate, ele fica talvez muito ansioso, né? E encontra dificuldades de expor o seu, né, toda a sua plataforma de governo. É um desafio, eu acho que principalmente para a turma que está treinando o Fuad para esse embate com o Bruno Engler. E ele precisa correr atrás desse prejuízo, né? Vai ter que controlar a ansiedade, aprender a se posicionar melhor, para que ele não seja massacrado nos próximos debates. E aí vai ser uma escolha também saber se ele vai ou não. Em relação a São Paulo, eu acho uma certa esquizofrenia, né? Porque eles estão um atacando a biografia do outro, falando assim, olha, você é invasor, você é isso, então abra a sua conta, o seu sigilo bancário. E daqui a pouco você dá um abraço no cara, falando, não, tá tudo bem. E eles colocam a culpa da tragédia em São Paulo, do apagão, onde afetou mais de 3 milhões de pessoas, mas não discute essa mudança climática, que a gente está falando de ventos acima de 100 km por hora. Levando em consideração alguns bairros de São Paulo, como Higienópolis, Perdizes, enfim, que são bairros arborizados com árvores até centenárias, nenhuma companhia está preparada para um evento sem precedentes como esse que aconteceu em São Paulo. Você não vai conseguir contratar gente em cima da hora para poder atender. A gente tem que entender a dificuldade para você colocar em prática esse socorro à cidade. E não adianta você querer contratar mais gente, porque é uma coisa sem precedentes. Então isso não foi previsto, não tinha uma previsibilidade disso? Não, mas entenda, Silvana, eu para poder colocar uma equipe técnica na rua, eu tenho que ter gente capacitada para isso. O que a gente está falando é assim, como é que eu vou restabelecer a energia elétrica depois de um evento com ventos acima de 100 km, 107,6 km por hora na cidade de São Paulo? Não tinha isso, não tem isso. Pois é, mas agora tem. Então não, a gente espera que para o futuro, né? E quando a gente fala, por exemplo, do cabeamento, em alguns bairros de São Paulo você tem o cabeamento subterrâneo. Já é uma coisa, um avanço, coisas que a gente não tem aqui. Imagine um vento de 100 km por hora aqui em Belo Horizonte. Qualquer ventinho para os semáforos. E aí precisa de investimento, só que como o Eduardo falou muito bem em relação a isso, você precisa de dinheiro, de grana para poder fazer esse tipo de cabeamento. E não é fácil, gente. Ô William, só uma parte, né, rapidinho, eu até entendo que você mais próximo aí da extrema direita, né, mais ligado ao campo conservadorismo, muito acostumado ao diálogo do bolsonarismo, né, mais raivoso, se assusta, né, acha que é absurdo quando você vê dois candidatos debaterem, trocarem acusações, fazerem críticas e ao mesmo tempo terem uma relação cordial. Eu acho que é o contrário, eu acho que a gente tem que apontar isso como um avanço, porque dá para criticar, dá para trocar, apontar problemas na biografia de um do outro, dá para fazer acusações, questionar passado e ao mesmo tempo tratar de forma respeitosa. Desculpa, Marcelo, eu acho que água e óleo não se mistura, acho que água e óleo não se mistura e quando você ataca a biografia de uma pessoa, né, desrespeitando a história dela, me perdoe, cara, não vou abraçar ninguém
Você talvez da esquerda, que é um cara ligado a... Usava a camisa do Che Guevara, amigo. Bom, é um cara que talvez esteja disposto a isso, mas eu entendo o seguinte, você vai atacar a minha vida pessoal, a minha história, que história é essa, amiguinho? Vamos falar daqui do que tem que falar. Eu de camisa do Che Guevara só no dia que você foi em Brasília jantar e voltar. Mas, eu acho que esse é um problema que o Brasil precisa superar. Não dá para ter esse discurso raivoso bolsonarista de achar que sempre o adversário é inimigo. É preciso avançar, é preciso discutir, debater, contradizer e, ao mesmo tempo, ter uma relação respeitosa. E isso que o Boulos e o Ricardo Nunes conseguiram fazer ontem. Para encerrar, Eduardo. Eu estava no consultório médico ontem, por isso que todo mundo notou minha ausência, que espero que tenham notado. Tomara que tenham notado, Eduardo. Tomara. Essa hora, mais ou menos, não, um pouco antes, 8h40, o cara falou assim, você não tá lá hoje pro Carioca te irritar, não? Eu falei, deixa ele com o Marcelo.